O projeto Conhecendo o Detran e Bepetran é o assunto do Transitando de hoje. Alunos visitantes recebem um bloco de mini-multas, uma brincadeira criada pelo Detran que permite que elas observem as infrações de trânsito cometidas pelos familiares e amigos e exijam sanções, como balas e chocolates. No batalhão, as crianças podem conhecer as motos e viaturas usadas pelos policiais, testar e entender o funcionamento do bafômetro e conhecer ainda as instalações do prédio. Os resultados são positivos e as crianças já têm colocado em prática o aprendizado. Ramon, como a Thaís já nos adiantou, os resultados de fato são positivos? Com certeza, o resultado é muito positivo porque eles levam uma imagem totalmente diferente do que poderiam ter tido dentro do seu convívio familiar, no sentido de mostrar que estes órgãos só acabam sendo punitivos. Na realidade, essa proximidade vê que o Detran é um órgão prestador de serviço, que traz facilidades no dia a dia, porque ele controla aqueles documentos relacionados com o veículo e com sua habilitação. E, logicamente, reconhecem a importância do órgão para melhorar aquela convivência no trânsito através da educação. Nós vamos aproveitar para ver depoimentos, de algumas crianças que participaram, ou que têm participado desse projeto. Vamos lá, roda aí para a gente ver. Por que é importante cumprir as leis de trânsito? Porque é muito importante, porque senão o motorista ele não sabe o que fazer, tem que sempre respeitar as leis de trânsito e os pedestres. E Johnny, o que você está achando da visita aqui no Detran? Muito legal. Estou aprendendo que não é só os motoristas que têm que respeitar as leis. São os pedestres, os ciclistas e os motoristas de moto. E qual que é a importância de cumprir as leis? Para ninguém se machucar, para todo mundo ficar bem, não ficar ferido. Nós vimos aí que as crianças têm o poder de ajudar na reeducação dos adultos, isso é fato, né? Nós vimos exemplos desses depoimentos, dessas crianças, e isso faz parte do processo de assimilação, de apreensão aí, dos conhecimentos a partir dessas visitas, não é isso, Ramon? Realmente, o trabalho que nós estamos oferecendo para os alunos do ensino fundamental é uma atividade de campo que vem a complementar, inclusive, o trabalho de educação para o trânsito, que o Detran acabou lançando um tempo atrás, uns anos atrás, que permite que algumas escolas tenham material didático educativo para que possa ser trabalhado interdisciplinar e dentro das disciplinas que já existem na escola. Essas atividades complementares, além de outras que estamos pensando lançar, são formas de mostrar às crianças essa possibilidade de vivenciar tudo aquilo que está sendo levado na escola. E qual é a meta que vocês estabeleceram de número ou quantitativo específico de crianças que vão visitar o projeto ao longo desse período? Este ano nós temos previsto que até a primeira semana de dezembro atendamos aproximadamente 4.000 crianças, 4.000 alunos da rede municipal e estadual de ensino. Está aberta também a possibilidade de que alunos da rede particular possam participar também dessas atividades. Recentemente, vou chamar nós desenvolvemos um projeto que abrangeu 135 municípios e um projeto de educação para o trânsito. Fala um pouquinho para a gente dessa iniciativa, e qual é a relação desse processo de visitas atual com aquilo que nós desenvolvemos, melhor dizendo, ao longo daquele período em que visitamos escolas e interagimos com professores, pais e alunos. Isso, realmente dentro do processo de municipalização do trânsito, do incentivo a assumir a gestão do trânsito nos municípios, naqueles municípios em que não é municipalizado, porque a maioria dos 399 municípios do estado, a maioria não tem essa gestão do trânsito, essa responsabilidade, inclusive, de investir em educação para o trânsito. É por isso que o Detran lançou, dentre outros projetos, sinalização e outras de administração ou gestão do trânsito, lançou este de educação, que permitia, então, que se fornecesse material didático educativo
a alunos do 5º ano do ensino fundamental em 134 municípios do estado, selecionados aleatoriamente em função dos índices de acidentes de trânsito, da densidade populacional e da localização regional desses municípios. Todos eles receberam material didático educativo para alunos, para os pais e para os professores. E a editora que nos forneceu esse material também estava obrigada a oferecer, a disponibilizar uma plataforma para que possamos interagir com esses professores. Não é possível entregar material e esquecer os professores para que eles continuem tendo propostas de atividades que possam ser desenvolvidos complementarmente àquele trabalho com esse material. Foram 134 municípios, um número expressivo, um terço praticamente dos municípios do Paraná. Exatamente. E qual é o público que foi atingido? Você lembra dos números? Não? Foram 94 mil alunos aproximadamente. Este projeto pretende ser, inclusive, estendido para 254 municípios em uma segunda fase, que incorporará com as escolas que já estão trabalhando aproximadamente 130 mil alunos, só do 5º ano do ensino fundamental. E essa atividade especificamente, o Conhecendo o Detran e o BPTran, vocês pretendem projetar isso para quanto tempo e, basicamente, na percepção dos professores, dos mestres, né? Qual tem sido a visão deles em relação ao projeto? Eles têm assimilado isso, têm gostado, têm dado resultado? Eles, nas avaliações que eles acabam realizando no final da visita, eles elogiam todas as atividades realizadas. Nos comentários, inclusive, comentam de que essas atividades deveriam ser incentivadas em outros órgãos também, para que as crianças possam ter esse contato direto com os órgãos de governo, não? Aqueles que prestam serviço, de alguma maneira, à população, ao cidadão. E o trabalho, logicamente, vai continuar da maneira que está tendo acolhida. Nós, inclusive, proximamente estaremos pensando em ampliar, inclusive, os dias de atendimento. Acho que 2 dias também vai ficar curto para a quantidade de alunos. Inclusive, já tivemos alguns pedidos do interior do estado, onde escolas pretendem realizar uma viagem para visitar a Assembleia e também dar uma visita no Detran. A região metropolitana também já foi convidada para participar dessas atividades. Tem municípios como Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, que inclusive já estão agendando visitas para seus alunos. Ok, eu queria agradecer a presença do Ramon, que trabalha com educação para o trânsito aqui no Detran do Paraná, deixar as portas abertas. São projetos interessantes, que nos interessam a todos nós que estamos imbuídos, voltados a melhor desenvolver atividades de educação para o trânsito, por um trânsito melhor. Na semana que vem, a gente volta com mais um Transitando aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. O Transitando hoje fica por aqui. Assista novamente esta edição no site redemercosul.com.br. Uma boa tarde para você e até breve. O Transitando de hoje fala sobre o projeto Conhecendo o Detran e BPTran, que tem como objetivo conscientizar as crianças para a educação no trânsito. Saiba agora como funciona o projeto na prática. E o nosso convidado agora é o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran do Paraná, que é Juan Ramon Soto Franco. Ele é um dos responsáveis pelo projeto. Ramon, boa tarde. E eu queria inicialmente parabenizar pela iniciativa de vocês desse projeto interessante que é o Conhecendo o Detran e o BPTran. Muito obrigado pelo convite, realmente é um trabalho interessante, é a menina dos olhos, inclusive da Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Trabalhar com crianças sempre é uma satisfação especial. E qual é a periodicidade desse projeto? Ele acontece a cada intervalo de tempo, se repetem as turmas? Explica um pouquinho para a gente de quanto em quanto tempo ele se realiza. Certo, essas visitas são realizadas então todas as terças e quintas-feiras, no período da manhã a partir das 9 da manhã e à tarde a partir das 3 da tarde. A duração da visita é de aproximadamente 2 horas.
recebemos grupos de alunos de no máximo 50 alunos, aunque realizamos algumas exceções, como o caso de hoje, que recebemos 57 crianças. E a visita começa no Detran. Nós recebemos as crianças no auditório e conversamos com elas se elas sabem o que o Detran faz dentro do campo do trânsito. As crianças pouco sabem, às vezes acham que nós autuamos os veículos, que nós multamos, e aí que nós explicamos a eles que nós temos muitos trâmites a realizar com relação a uma carteira de habilitação, com relação aos documentos dos veículos, e que temos parceiros que contribuem também para a formação de condutores, despachantes que fazem trâmites e aí por diante. É isso que eu ia comentar com você. O que se passa para essas crianças, né, na prática? Quais são as informações preponderantes para que eles saiam dali com uma outra visão, eu não sei se sobre trânsito, mas sobre a instituição ou as instituições do Detran e o Batalhão de Polícia de Trânsito? O nosso ênfase é levar, além dessas atribuições que nós falamos para as crianças que o Detran realiza, nós damos ênfase ao trabalho de educação para o trânsito que o Detran tem como responsabilidade. Esse é o trabalho, então, de levar consciência aos alunos de como eles devem se desenvolver, comportar dentro do trânsito. A nossa visita inclui também uma ida até o BPTran, para que eles saibam também as atribuições da polícia, que eles são aqueles agentes que por atribuição ou por convênio com o Detran acabam sendo o braço autuador no trânsito. Eles têm a oportunidade de ter contato com um bafômetro, para que saibam como se realiza a medição da alcoolemia, e também têm contato com as viaturas, uma motocicleta, uma viatura de polícia. Então, eles se divertem, se entretêm muito, porque eles têm contato, inclusive, até com os sirenes, têm a oportunidade de tocar, ver os equipamentos de segurança que o motociclista usa, além, logicamente, de irmos também até o pátio para ver o local onde são acondicionados ou reservados os veículos apreendidos. E essas informações, essas crianças assimilam com facilidade, Ramon? É muito importante, é interessante ver como essas crianças acabam comentando, inclusive no decorrer da visita, algumas experiências que eles tiveram com seus familiares, sejam tios, os pais, os primos, os irmãos. E eles comentam de algumas situações que nos permitem, inclusive, esclarecer a situação, por exemplo, de terem sido pegos sem carteira de habilitação, ou o pai que depois de uma festa pegou o veículo estando alcoolizado. Então, essa é uma grande oportunidade para nós mostrarmos a eles que o trânsito não é tão educado como nós pensamos. E eles, com certeza, levarão essas informações para as suas casas e devem acabar sendo também fiscalizadores dos seus pais, né? Uma vez que existe o contato deles com o agente de trânsito, nesse caso, a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Trânsito, né? Que tipo de impressão eles têm ou que tipo de correlação eles fazem com o aspecto da punição? Você comentou o pai que dirigiu sem habilitação, ou que foi pego, né, tendo consumido álcool. Qual é a correlação que eles fazem com a autoridade policial, que é, no caso, a autoridade de trânsito? Os policiais que participam desse projeto se preocupam também em desmistificar aquela imagem negativa que se faz da polícia, que a polícia é inimiga. Na realidade, a polícia é amiga. É um agente que pode ajudar a criança para a sua segurança. E muitas vezes os pais têm esse costume errado de falar que se a criança se comporta mal, ele vai chamar a polícia, ou que o policial vai levá-lo. Então, esse medo acaba sendo diminuído ou eliminado nesse momento que eles têm esse contato com a polícia. Uma situação também que foi interessante é a participação da Teniente Etienne nas palestras que realiza a polícia, porque a figura feminina vinculada a esse órgão de segurança acaba, inclusive, abrindo um horizonte para essas crianças, vendo que uma mulher pode também ser um policial, contribuir para a sociedade também. No momento da chegada das crianças, elas têm uma atividade no auditório, que é uma
reunião prévia. Isso. O que é que vocês mostram ali no auditório para essas crianças como introdução ao processo de visita? Bom, nós falamos para eles o que lhe remete a palavra trânsito. E eles acabam dando várias palavras, várias frases do que seria trânsito para elas. Então, elas falam de faixa de pedestres, falam de formação de condutores, ou às vezes falam de controle de veículos ou multa. E aí nós falamos de todas esses fatores que intervêm no trânsito e nós passamos depois a um filme para eles do que seria trânsito. Porque esse filme mostra, um vídeo que mostra que trânsito não é só veículo, não é só pedestre. Trânsito também temos no supermercado, trânsito temos nas nossas casas e até na forma em que nos deslocamos dentro da escola. Também é trânsito. E como é que surgiu a ideia, rapidamente, antes de nós chamarmos o intervalo, como é que surgiu a ideia do projeto? Na realidade, é uma coisa que já estávamos pensando há um tempo, dada a experiência que tivemos no passado, trabalhando na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde se realizavam visitas orientadas no zoológico. Então, essas visitas eram realizadas com alunos do 5º ano do ensino fundamental e nós vimos de que poderíamos fazer um trabalho similar, aproximando estas crianças das instituições que estão atuando dentro da sociedade. Isso é importante e por isso que lançamos esse projeto, tivemos a acolhida da diretoria e hoje, aunque temos pouco tempo, estamos colhendo os elogios e também o interesse dos professores de que esse trabalho seja estendido à maior quantidade de alunos possível. Ok, nós vamos a um breve intervalo e voltamos rapidinho. Não saiam daí, nós já voltamos a conversar. O Transitando volta em instantes para falar dos resultados desse projeto. As crianças, pelo visto, aprovaram e já colocam em prática o aprendizado. Olá, um projeto do Departamento de Trânsito do Paraná, em parceria com o Batalhão da Polícia de Trânsito BPTran, apresenta o trabalho dos órgãos a alunos do ensino fundamental e médio de Curitiba e região metropolitana. A ideia do projeto, Conhecendo o Detran e BPTran, é falar sobre segurança e educação aos futuros motoristas, ao mesmo tempo em que mostra, durante uma visita, os diferentes aspectos envolvidos na construção de um trânsito melhor. Olá, boa tarde a todos. E para falar inicialmente sobre a importância de um projeto como esse para a educação das crianças, o Transitando hoje recebe a psicóloga Luciana Kotaka. Luciana, obrigado por ter vindo ao Transitando para falar de um assunto tão envolvente que é a educação para o trânsito para as crianças. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer. Qual a importância, Luciana, de um projeto, que é esse projeto que vem sendo desenvolvido lá no Detran e pelo pessoal também do Batalhão de Polícia de Trânsito, na formação dos princípios de uma criança? Importante porque é um modelo já que vai sendo introjetado para essas crianças, justamente para elas reproduzirem mais tarde esse comportamento no trânsito. Então é muito importante essa vivência para que elas vão realmente experimentando e entendendo como é que funciona essas leis quando os pais estão também no trânsito. Quer dizer, a intenção é fazer com que eles tenham contato com questões que envolvem o seu comportamento antes de serem condutores, não é isso? Exatamente. É bem interessante porque quando há essa educação, por exemplo, também na escola, né, dos filhos, a gente observa que os pequenos no carro já começam a chamar a atenção, né? Olha, mãe, não é assim que dirige, olha, cuidado com isso. Então, assim, eles são como CDs virgens. Quanto antes eles passarem por esse processo e ir assimilando essas informações, mais fácil vão ser eles, quando adultos, reproduzirem esse comportamento de uma forma mais efetiva, né? Se nós tivermos que fazer um balanço sobre o que essas crianças conseguem aprender ali durante a visita, do que elas conseguem observar, e aquilo que um adulto, numa situação parecida, lógico, com outra configuração de processo, poderia aprender. As crianças têm uma facilidade maior para esse tipo de informação ou não? Tem sim.
justamente porque eles estão mais abertos às novidades, às informações, e justamente as crianças têm esse desejo, né, esse sonho de vir um dia dirigir, né? Então essa é uma experiência muito rica, sim, né? Você comentou que, vez por outra, as crianças no próprio veículo advertem os pais. Isso. Né? Eles têm por hábito, inclusive, imitar os pais em muitas coisas, porque é comum, né? Porque os pais são referência. Quando o pai comete um tipo de equívoco, ou quando ele, né, de forma inadvertida, transgride uma lei de trânsito, a criança costuma repreendê-lo vez por outra ou não? Ah, com certeza, né? Inclusive, assim, por isso que nós, pais, precisamos realmente dirigir dentro das leis que são, né, são impostas em nosso país. Por exemplo, são coisas pequenas, né? Mas eles ouvem constantemente as propagandas, essa vivência mesmo desse programa, e não pode falar ao celular, então não dá para atender o celular. A partir do momento que você atende o celular, o seu filho já liga o alerta, né? E aí também já pode mostrar para ele que, opa, se meu pai e minha mãe atendem, eu também posso atender quando eu for adulto, né? Então é muito importante que os pais, quando advertidos pelos filhos, fiquem muito atentos, né? Justamente para cumprir essas leis. Aliás, eles não deveriam nem atender, né? Eles têm que ser o modelo básico, mais importante. Isso acontece com muita frequência com outras questões. Uma, por exemplo, que eu considero que é importante, as questões que envolvem a consciência ambiental. Ao longo de muitos anos, a nossa cidade aqui, Curitiba, investiu pesado na formação das crianças, com personagens e etc. E criou-se uma consciência ambiental que ela tem que continuar sendo alimentada com projetos específicos, né? Mas é interessante a criança ver a mãe com a torneira, né, aberta, já adverte. A mesma coisa acontece com o trânsito, né? Exatamente, né? A torneira na hora de escovar os dentes, um lixo que você, né, uma bala, um papel de bala que você vai guardar dentro da bolsa para depois jogar num lixinho. A criança realmente ela fica atenta a isso, justamente porque as escolas também vêm trabalhando isso de uma forma bem forte, né? Além desses programas que visam esse objetivo. Se nós caracterizarmos ou tratarmos os bons exemplos, né, quais são aqueles que podem chamar a atenção dos pequenos, né, e que devem ser colocados em prática por parte dos pais, por exemplo? Olha, um exemplo que é rotineiro, né, da minha parte, por exemplo, é parar para o pedestre passar, né? Justamente porque a gente observa isso, né? Tem aquelas faixas e os carros vão passando e a pessoa tem o direito de passar e a gente não dá essa vez. E aproveitar este momento até para explicar para o filho, que muitas vezes fala, poxa, mas por que você não passou? Eu estou atrasado, né? E a gente tem que aproveitar esse gancho justamente para explicar. Esse é um bom exemplo, a gente tem que parar para o pedestre, a gente tem que ajudar, né? Para que tudo funcione de uma forma organizada. Isso é, respeitando o sinal amarelo, a partir do momento que está no amarelo a gente precisa parar, né? Esses pequenos comportamentos já fazem uma mudança na concepção da criança em relação ao mundo e as normas que devem ser seguidas. Tem uma questão básica no trânsito, né? E uma frase que é uma frase de efeito que tem sempre sido comentada: no trânsito somos todos pedestres, né? Exato. E a criança já, obviamente, cria essa condição de consciência. Se nós temos as faixas, é preciso que nós passemos a respeitar as faixas, né? E, fundamentalmente, você comentou o uso do celular. É muito comum isso. Então, o exemplo do pai, quando o celular toca, de repente ele até, né, passa para o menino, para o filho, para atender, já é um exemplo interessante, né? Dá para ser usado, sim. A gente não pode perder de vista que os nossos filhos vão seguir os nossos modelos, né? Então, se a gente atender o celular, se a gente, em um cruzamento, assim, ou na estrada, pegar a faixa da direita para cortar caminho no acostamento, tudo isso acaba passando uma mensagem para o seu filho de que ele também pode burlar essas leis. Então, é muito importante o modelo desses pais. Um outro aspecto interessante é o grau de irritabilidade do condutor, né? É comum, vez por outra, o condutor está muito irritado, e isso tem um efeito de forma direta, né? Quer dizer, sobre o menino, né? sobre a criança, né? Quer dizer, esse aspecto de o controle emocional. É preciso que nós nos policiemos sempre quando estamos com os nossos filhos conduzindo o veículo, né? Isso, porque muitas vezes a gente, né, nesse estresse, na correria, o tempo está curto, e às vezes a gente acaba xingando uma outra pessoa, mesmo que dentro do carro, mesmo que o outro não ouça, mas o seu filho está ouvindo, né? Então é muito importante essa calma. Me faz lembrar essa questão da irritabilidade, né? Me fez me lembrar uma outra questão de um fato que aconteceu alguns anos atrás em Curitiba. Acho que a mãe
estava dirigindo e o filho abriu a porta do carro e fechou de novo e prendeu o dedo e ele gritou. E nesse momento a mãe se apavorou e acabou batendo o carro, né, vindo a falecer. Então, assim, neste momento, sempre muito calma. Se a criança passou mal, se eles brigaram no banco de trás, ou se alguém deu uma fechada, manter a calma ela é essencial em todas as situações, né? Aí, no primeiro momento que é possível, se para o carro, se dê atenção aos filhos. Acho que... E já que nós estamos tratando de educação para o trânsito, eu queria saber a sua opinião sobre a importância da inserção de atividades relacionadas a trânsito no ensino convencional das crianças, porque é uma discussão também que não tem fim, porque tantas outras atividades que deveriam ser atividades, né, educacionais impostas pelos pais, né, se elas tivessem que ser inseridas nos currículos, nós não teríamos nem tempo para pelo menos que ministrar aqueles conteúdos básicos, né? Mas de que forma que isso pode ser feito de forma lúdica, de forma interativa? Olha, eu posso citar o exemplo da escola dos meus filhos. Eles montaram realmente um espaço com o chão todo demarcado, usaram aqueles carrinhos de plástico, mas que cabem crianças até acho que 7 anos de idade, e eles simularam, né, com placas de trânsito, ensinando como é que deve andar, o que deve seguir. Então, acho que toda escola tem condições de fazer algum trabalho desse tipo, fazendo com que eles participem de uma forma mais ativa, né? E acaba sendo muito lúdico e gostoso para eles, né? Eu acho que isso é possível, sim, inserir. Não é algo que demande muito tempo. Tá aí, pessoal. Quer dizer, bons exemplos, é possível ter criatividade, é possível utilizar recursos para cada vez mais investir em educação para o trânsito. E está aí o exemplo. A Luciana deu um exemplo muito bom, eu agradeço a presença dela no nosso programa Transitando de hoje. E para você que está aí, não saia daí, porque nós já falamos mais sobre o assunto que é a educação para o trânsito. Fique com a gente que em instantes o Transitando está de volta e você vai saber um pouco mais sobre o projeto Conhecendo o Detran e BPTran.